Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quinta-feira, 21 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje você vai ver: segurança. 11 pessoas foram baleadas em Pelotas, no sul do estado, durante um ensaio de carnaval. Criminosos explodem agência bancária no Vale do Rio Pardo e conseguem levar o dinheiro de um dos caixas eletrônicos. E no futebol, mesmo com 3 vitórias consecutivas, Inter ainda não convenceu na temporada. E o argentino recém-chegado Walter Montoya diz estar muito feliz em Porto Alegre e conta com a ajuda de Walter Kahneman para isso. E mais, a previsão do tempo. Então fique conosco. O Rio Grande se conecta aqui. E hoje nós vamos receber aqui nos estúdios a diretora administrativa e financeira da Associação de Auditores Fiscais da Receita Municipal, que vai falar sobre o trabalho de combate à sonegação de imposto. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode nos enviar através do WhatsApp pelo número 51998159990 ou também através do Facebook RDC TV Digital. E a gente começa o Rio Grande em Movimento desta quinta-feira falando sobre segurança pública. Em Pelotas, no sul do estado, carnavalescos vivenciaram momentos de pânico na noite de ontem. O que era para ser divertido virou uma cena de terror. Durante um ensaio de um bloco de carnaval, criminosos invadiram o local e 11 pessoas foram baleadas. Diversas pessoas participavam do ensaio do bloco de carnaval no bairro Navegantes, em Pelotas, no sul do estado. Os carnavalescos estavam em frente a uma lancheria quando um veículo se aproximou e 4 criminosos começaram a atirar. Em seguida, outro carro também chegou no local com mais criminosos que seguiram disparando contra a multidão. Foram feridas 4 mulheres, 1 adolescente e 6 homens. Um dos baleados é um detento que cumpria pena em prisão domiciliar. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital. A motivação do crime ainda está sendo investigada e qualquer informação pode ser repassada à polícia pelos telefones 197 ou 53 3310 8166. E na madrugada desta quinta-feira, assaltantes explodiram uma agência bancária no Vale do Rio Pardo, que fica no interior do estado. Pelo menos 5 homens fizeram parte da ação e até o momento ninguém foi preso. Criminosos explodiram uma agência do Banco do Brasil em Pantano Grande por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Brigada Militar, um homem que passava pelo local foi rendido pelos bandidos, mas liberado pouco tempo depois. Os criminosos estavam fortemente armados, utilizando fuzis, e na hora da fuga dispararam várias vezes para o alto. Até o momento, ninguém foi preso. Qualquer informação pode ser repassada à polícia de forma anônima pelo 181. E a Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação que investiga desvios no Fundo de Saúde de Servidores de Canoas. Confira. A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira uma ação que investiga desvios e fraudes no Fundo de Saúde de Servidores Públicos de Canoas. 4 mandados de busca foram realizados no Instituto de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor Municipal. De acordo com a polícia, uma clínica de fisioterapia e fonoaudiologia que estava credenciada pela instituição encaminhava pacientes para procedimentos estéticos que não fazem parte do plano de saúde. Os fatos chegaram ao conhecimento inicialmente do Ministério Público Estadual de Canoas, por parte do Canoasprev, em que foram apontadas suspeitas de falsidade biológica, falsidade de documento particular e falsidade do documento público a partir de auditoria realizada pelo Canoasprev, em que se verificaram que alguns serviços que não estavam previstos no contrato de credenciamento firmado com aquela clínica estariam sendo cobrados ao poder público e não estavam contemplados naquele contrato de credenciamento. Dos documentos que podem servir de prova para a investigação.
E agora uma última informação ainda sobre segurança pública. Em uma coletiva realizada agora pela manhã, no finalzinho da manhã, na Secretaria de Segurança Pública do Estado, o vice-governador e também secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, anunciou a abertura de 350 vagas no sistema prisional. E o governo federal apresentou na tarde desta quarta-feira o texto da proposta de reforma da Previdência. Ela altera a Constituição e, por isso, precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e outros 2 turnos no Senado. Entre as principais mudanças estão a idade mínima de aposentadoria será de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Para trabalhadores rurais, será de 60 anos para homens e mulheres. Hoje, a delas é 55. A forma de contribuição também mudará. As alíquotas serão progressivas, de acordo com os rendimentos. A menor será de 7,5% para quem ganha salário mínimo. Beneficiários terão que contribuir pelo menos 20 anos para se aposentar com 60% do salário. A grande mudança está no cálculo do valor dessa aposentadoria. Até aqui, um homem com 35 anos de contribuição e uma mulher com 30 tinha direito a 100% da sua média de remunerações. Claro, 100% dessa média de remunerações com um fator previdenciário que diminuiria o valor do benefício conforme a idade precoce na aposentadoria, mas 100%. A nova regra parte de 60% da média. O presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública teme pelo empobrecimento dos trabalhadores. Vai haver muito maior número de contribuição por mais anos, mais idade e provavelmente o menor benefício. Sendo que no caso dos privados é mais grave de certa forma porque 40 anos contínuos de contribuição para ter diretamente o benefício a 100%, muitas vezes é difícil porque neste meio tempo há muito desemprego. A proposta foi detalhada para os governadores em Brasília nesta quarta-feira. Estados e municípios poderão estabelecer uma contribuição extraordinária além dos 14% descontados na folha de pagamento. Para o governador Eduardo Leite, o déficit do estado de 12 bilhões de reais precisa ser compartilhado entre o povo gaúcho que paga os impostos e os servidores, que são os beneficiários das aposentadorias. E agora a gente fala sobre previsão do tempo. Hoje o dia já começou quente em todo o estado e deve fazer ainda mais calor. Por isso não dá para esquecer de se hidratar, anda sempre com uma garrafinha de água. Mas agora a gente confere como ficam as temperaturas em algumas cidades gaúchas. O sol deve predominar com poucas nuvens e não há chance de chuva, mínima de 20, máxima de 34 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o dia começou com sol, mas a nebulosidade deve aumentar agora à tarde, com pancadas de chuva à noite. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Em Passo Fundo, no norte, sol, mas com possibilidade de chuva no final do dia. As temperaturas oscilam entre 18 e 30 graus. Em Erechim, a possibilidade de chuva aumenta ao longo desta quinta-feira, com chance de pancadas isoladas a partir do final da tarde. Mínima de 17, máxima de 28 graus. E em Capão da Canoa, no litoral norte, mais um dia de sol para os veranistas, sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam pouco, de 24 a 26 graus. E agora nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa com a vice-presidente do CEPERS, que vai falar sobre a volta às aulas na rede estadual e a falta de professores. Fique conosco, a gente já volta. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E olha, 900 mil alunos da rede estadual recomeçaram as aulas nesta quarta-feira. Mas entra ano e sai ano e alguns problemas continuam, que parece até uma novela, como a falta de investimento para a reforma nas escolas. No Colégio Estadual Paula Soares, ainda há muitas marcas deixadas pelo vazamento de 2016. Boa parte das paredes estão descascadas. A fiação elétrica, estragada, teve que ser deixada de lado. Embaixo da escada, ventiladores e até extintores de incêndio que não funcionam mais. A quadra de esportes ainda está com entulhos, mas as aulas dos mais de 600 alunos já começaram. Internamente, realmente,
está precário, são as aberturas, portas e janelas, há muito cupim, o assoalho também está muito prejudicado, a parte da fiação, a parte elétrica também teria que ser totalmente revisada, reestruturada. Isso é bastante assim, dispendioso, né? Porque o colégio é enorme, ele tem 5,5 metros de pé direito, não é qualquer pincelzinho que vai pintar, né? Cansados de esperar recursos do Estado, professores e voluntários tomaram a iniciativa, restauraram janelas, pintaram as paredes que estavam descascadas e ainda colocaram bebedouros que estavam em falta. Mas ainda há muito o que fazer. Tentamos fazer assim, alguns reparos, pintura dentro daquilo que a gente pôde com os nossos recursos, né? Tudo sendo doado, né? O Instituto de Educação Flores da Cunha, um dos mais tradicionais da região central de Porto Alegre, está em reforma desde 2016. Com isso, os anos tiveram que ser desmembrados para continuarem as aulas em outros locais. Na antiga escola Felipe de Oliveira se encontra a educação infantil, em partes na verdade, já que as turmas do nível 2 foram fechadas. Nós descobrimos que ia fechar no ano passado, né? E aí então a gente vem lutando, através do Conselho Tutelar, promotoria, a gente vem fazendo esse movimento, fizemos uma lista de famílias interessadas, conseguimos 24 alunos que não conseguiram vagas na rede municipal, que ou estão de suplente ou realmente não conseguiram nem de suplência. Então a demanda ela existe e a gente quer essas vagas, né? Gostaríamos que reabrissem. Os ensinos fundamental e médio, além do curso normal, estão alocados em outro prédio no bairro Rio Branco. Nós estamos nessa situação de trazer os maiores para cá, há já 2 anos e meio, né? Coisa que deveria ser a reforma, devia levar um ano e meio, tá em 2 anos e meio a gente não vê nem perspectiva de acabar isso. A mudança de bairro da escola afeta não só a rotina e o deslocamento, mas também preocupa os pais por conta da estrutura. A perda da identidade, perderam professores, a escola que eles estão hoje não tem pátio, então eles não têm educação física já há mais de 2 anos, tem que fazer sempre adaptações. Então não ficou confortável nem para os alunos, nem para os professores, que também teve professores que abandonaram, que saíram da escola e foram para outras que lhes atendiam melhor. Hoje o Instituto tem 1.400 alunos, número bem abaixo do que havia antes do prédio entrar em reforma. A previsão é que as obras sejam concluídas até o início do ano que vem. Um engenheiro nos informou que a ideia é que eles vão conseguir cumprir o prazo de 18 meses para entregar o nosso prédio. Então a comunidade toda está animada, acreditando que em março, abril de 2020, a gente vai ter o prédio do Instituto da Oswaldo Aranha de volta para o nosso uso. São mais de 2.500 instituições de ensino que voltaram com o calendário escolar. 400 escolas estão em obras, só que outras 230 nem começaram as reformas. Boa parte desses recursos, dessas obras, eram provenientes do BIRD, né? E nós temos mais 4.280 demandas na Secretaria de Obras de 2 anos para trás, aonde existem telhados com problema, parte elétrica com problema, N coisas assim que não foram feitas e já tem mais complementos de obras em cima dessas. Não é dobrado esse número de escolas, nós temos 2.500 escolas no estado. O governo anterior, independente de questões políticas partidárias, investiu com recursos do BIRD, mas é insuficiente frente ao atraso estrutural que o estado tem nas suas escolas de mais de 40 anos. A Secretaria de Educação pretende priorizar agora os planos de prevenção contra incêndios. 1.200 e alguma coisinha que estão com plano já, o trabalho arquitetônico, digamos assim, de levantamento. 830 foram encaminhadas para o Corpo de Bombeiros para aprovação. Tem mais 800 e algumas em projetos. Em licitação hoje o número é muito pequeno, né? Até porque os projetos não estão prontos. Porque chega a ser um absurdo, hoje a gente estava falando com os colegas de vocês, o Estado faz um projeto de reforma de uma escola e não inclui o PPCI. Aí quando a empresa termina a obra e perde o termo provisório de recebimento, os bombeiros não liberam porque não tem o PPCI. Pô, mas é o básico, tu tem que correr com as coisas paralelas, nem que tu entre no Corpo de Bombeiros com pedido de PPCI, né, e vai fazendo o projeto à parte, para não ter o interdito da escola com a obra pronta e não liberada, e os alunos não podendo usar.
Então o Estado tem que se reorganizar nisso. Pois é, como a gente acabou de ver então nessa reportagem, as escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul enfrentam diversos problemas, principalmente estruturais. E é por isso que a gente recebe agora a Solange da Silva Carvalho, que é vice-presidente do CEPERS. Muito boa tarde, Solange. A gente viu, ontem as aulas começaram na rede estadual, mas as obras ainda continuam. Como é que isso impacta nas aulas, para os professores, para os alunos? Eu te diria o seguinte, o calendário escolar, o início foi ontem, mas nem todas as escolas iniciaram ontem. Por quê? Nós temos várias escolas que dependem de transporte escolar e isso não foi programado. Então, tem escolas que não tiveram início das aulas. Nós temos escolas, por exemplo, em Arroio Grande, né? Nós temos escolas em Livramento, Ulha Negra, Santiago, Santo Antônio das Missões. São regiões que pegam escolas do meio rural, principalmente, ou mesmo não tão afastadas, que não houve o reinício das aulas, por falta de transporte escolar. E outras, como a gente viu na reportagem aí, também há, que nem o Instituto de Educação, que é um símbolo da educação no Rio Grande do Sul, que está há anos com as obras atrasadas, e aí os alunos ainda são divididos, né? Uma parte numa escola, uma parte na outra escola. O que para nós simboliza o seguinte, uma grande incompetência por parte dos governos. O próprio secretário colocou aí que as obras são feitas sem o encaminhamento do PPCI. Quando são feitas as obras, né? Quando são feitas, não é encaminhado o PPCI e depois, então, é bloqueado porque os bombeiros não aceitam sem o PPCI. Quer dizer, é o mínimo que a gente quer. Enquanto trabalhadora da educação, eu quero trabalhar numa escola que tenha a estrutura mínima, que tenha as mínimas condições de trabalho. E também, como mãe, fico muito preocupada e me coloco no lugar das mães que colocam seu filho numa escola que não tem condições estruturais e não tem nem liberação dos bombeiros para funcionar. Isso por parte de uma escola pública do governo do Estado. Então, é muito sério, o caos, o abandono na educação do Rio Grande do Sul é enorme. E me preocupa também, nós, enquanto CEPERS, nos preocupamos com a postura do atual secretário, quando ele disse que talvez venha fechar algumas escolas porque elas não têm condições de funcionar. O que a gente está vendo no interior do Estado é o seguinte, multisseriação. O que é a multisseriação? São várias séries, que a gente dizia, na mesma sala de aula. Ou enturmação, multisseriação. Tem uma escola de Santa Cruz, que é uma escola de surdos, onde está colocando do 1º ao 5º ano, juntos. Então, o aluno tem direito a 800 horas no fundamental. E essas 800 horas, eu como mãe, se eu chego na escola, eu digo, meu filho tem direito às 800 horas. Se ele estiver numa sala onde tem do 1º ao 5º ano, está sendo negado a ele o direito das 800 horas. Porque a professora vai ter que se dividir em atender diversas séries juntas. Então, ele não está tendo essas 800 horas. Então, tem essa questão, então, da falta de professores. Começou o ano letivo, ainda não tem professor para todas as turmas, para todas as disciplinas, e muitas vezes os alunos vão embora para casa mais cedo, né, por não ter essa aula. Faltam professores, a questão da estrutura, falta o transporte escolar, e também uma escola grande aqui da capital, o diretor veio nos procurar, muito preocupado, porque é o seguinte, ele tem aluna cadeirante, ele tem aluna cadeirante e não tem uma mini rampa, uma simples rampa para passar a cadeira. Falta acessibilidade. Não tem acessibilidade. Ele não tem uma monitora nessa escola para acompanhar esta menina. Então, se precisar levar essa menina no banheiro, por exemplo, é ele ou a professora vai deixar todos os alunos. Quer dizer, não existe nenhum planejamento para que o ano letivo tivesse iniciado, de fato, com condições. Sem contar com a postura do atual governo do Estado, que entende que é o seguinte, nós vamos colocar os alunos dentro da sala de aula, como se fosse uma mercadoria, vamos colocar ali. 32 alunos no fundamental e 50 alunos no ensino médio. Supervisão, orientação, nós tínhamos colegas, porque não tem um concurso há muitos anos, que cumpriam esse papel. E esse é um papel importante na escola, supervisora pedagógica, orientação pedagógica. O governo do Estado, através da secretaria, está retirando quem cumpria esse papel, quem trabalhava. Não, as escolas não precisam de supervisão, as escolas não precisam de orientação. Vamos colocar na sala de aula, mas uma escola, ela é um todo.
Eu nem falo aqui de laboratórios, de informática, de bibliotecas fechadas. Então, o governo do estado tem uma visão de fazer um enxugamento. Eu vou enxugar todos os setores e vou colocar na sala de aula. Eu vou fazer um enxugamento de turmas. E outra questão que é muito grave, muito preciosa para nós, a lei de gestão democrática diz que a escola ela tem a liberdade de fazer o seu calendário escolar juntamente com o conselho escolar, com os pais e alunos que o representam. O governo do estado atual simplesmente mandou um calendário fechado, inclusive proibindo aula aos sábados e determinando 4 sábados do ano são dias de formação de. Isso é descumprir a lei de gestão, é ignorar a autonomia dos calendários escolares. Então, é muito grave o que está acontecendo, porque se exige de uma categoria que está com o segundo pior salário do Brasil, salário atrasado, congelado, voltar para as escolas em estruturas realmente precárias. Se exige que uma professora vá atender 32 alunos do fundamental, inclusive ontem estava acompanhando, aí os próprios colegas gravaram e demonstraram o que é uma sala de aula com 32 alunos, classe encostada no quadro, quer dizer, os pais também têm que vir para essa luta junto conosco, porque é a qualidade da educação, né? Há pouco mais de um ano, mais ou menos, eu fui no Paulo Soares, que fica dentro do pátio do governo, né? E era um inverno e estava chovendo, só que dentro do colégio chovia mais do que na rua. Isso prejudica muito os alunos, eles afastavam as cadeiras para um lado, os alunos tinham que enxergar o quadro de lado. Isso prejudica muito a educação, o aluno e também o professor, né? Que está ali de mãos atadas, não pode fazer nada. Porque os governos se preocupam muito com o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós nos preocupamos enquanto educadores, mas o IDEB, ele é o reflexo de um conjunto de ações que devem ser tomadas e se não são tomadas, o IDEB vai refletir isso. Então, se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Rio Grande do Sul tem decaído ou não tem evoluído, não se procura um culpado. A culpa é dos professores que estão desmotivados. E só não caiu mais porque os professores e funcionários de escola seguram a escola pública. Agora, nas férias, eu sou de Caxias, né? E eu fui no Cristóvão, a gente chama assim lá, o Cristóvão, o Instituto de Educação lá, é o Cristóvão. Uma escola que está há mais de 30 anos aguardando reforma. Nossa. Eu fotografei algumas mesas de professores tapadas assim com fita crepe para poder tapar os buracos, as rachaduras. Os pais e alunos e ex-alunos estavam fazendo um grande mutirão, pelo menos para capina, para consertar alguma questão da fiação, fazendo o básico. O que uma mãe me disse, ela disse, eu estou fazendo isso aqui porque a minha filha vai estudar aqui, eu quero pelo menos a quadra externa, não tenha capim, quem sabe bichos e tal. Ela disse, mas esse não é o papel, esse não é o meu papel. Disse, nós estamos fazendo um papel aqui que não é o nosso. O papel é do Estado, porque nós pagamos impostos. Então, o Estado tem que manter isso. O secretário mesmo colocou aí agora que houve uma perda, a questão do BIRD, etc. Isso é incompetência. A nós, educadores, trabalhadores e a nossa sociedade, pais, a nós não cabe aceitar que houveram perdas do encaminhamento dos empréstimos do BIRD. Quem errou, que assuma o seu erro. Se havia dinheiro para fazer o encaminhamento das obras, por que não foi feito? O pessoal do Cristóvão, o CPM, Conselho Escolar e Diretora, foram recebidos pelo secretário. Aí agora tinha sido colocado que iam receber um valor que ia dar para fazer as obras mais necessárias, porque lá tem um auditório enorme e o auditório está fechado. Eu passando por várias salas, a estrutura de rebaixamento está caindo, o piso, na sala da direção o piso está caindo. É o abandono total. Agora ele já comunicou quando esteve lá que o que daquele empréstimo que ia sair não vai dar, daquele outro remendo que ia sair não vai dar. Agora vai dar para fazer tipo um arremedo de reforma. Olha, Caxias é um dos polos, né, enormes. O Cristóvão é a maior escola de Caxias do Sul e isso é uma vergonha, um símbolo, assim como é a questão do Instituto de Educação. Então a nossa preocupação é não tem estrutura.
não tem transporte em várias cidades, turnos estão sendo fechados. Na reportagem que vocês exibiram, mesmo uma mãe dizendo que os próprios pais estão buscando lista de alunos que estão esperando para formar uma turma, e isso está existindo em várias regiões do estado, onde se chega para a CRE, que é assim que a gente chama, e para a SEDUC, olha, tem aluno para abrir uma turma. Eles não estão aceitando, não estão homologando novas turmas, mesmo se a escola tiver espaço, tiver professor disponível, o governo do estado está preferindo fazer fechamento de turmas e juntar turmas do que abrir novas turmas. Então, eles não estão homologando novas turmas. E isso é muito grave. Qual é o objetivo do governo com isso? É precarizar mais a educação? Vai recair sobre os ombros dos educadores? Então, são os educadores que não estão dando conta. Nós ainda seguramos a escola pública literalmente nas costas. O que vocês esperam desse novo governo? Olha, nós esperamos que o governo não tenha uma postura liberal e não seja incompetente na organização do sistema, tal qual tem sido, como foi principalmente o anterior. Nós sabemos que nós temos nossos salários atrasados, nós vamos fazer a nossa luta enquanto sindicato, enquanto categoria, só que a gente faz a luta sempre em dois âmbitos. Nós fizemos a luta em defesa da nossa categoria, mas a gente faz a luta em defesa da educação pública, porque nós queremos que a educação seja pública, gratuita e de qualidade. E isso vai na contramão dos interesses de governos que têm o objetivo, por exemplo, de terceirizar setores, de fechar contratos, até mesmo de colegas que trabalhavam por uma convocação, que antes era uma convocação que ia de dezembro a dezembro, não, agora a tua convocação vai começar em março, a tua convocação termina em dezembro, ou o teu contrato começa em março, termina em dezembro, então alguém que trabalhou já não tem mais férias, não recebe férias, não... Então, entende? É um enxugamento de gastos em cima de um setor que não deveria ser visto como gasto. A educação não deveria ser visto como gasto, a educação deveria ser visto como investimento. Porque o objetivo de um Estado, de um governante, deve ser cumprir principalmente setores como saúde, educação e segurança. E nós trabalhamos nesse setor da educação e o que a gente está vendo é a postura dos governantes no sentido de que não faremos concurso. A justificativa sempre é a questão do ajuste fiscal, não nos permite, não faremos concurso, vamos terceirizar, vamos privatizar e agora com essas mudanças na BNCC, que vem um notório saber, inclusive abrir para pessoas que não são da área, não são educadores, alguém que entende de alguma coisa relacionada à área pode vir dar aula, inclusive voluntariado. Então nós esperamos que a educação seja valorizada, que nós sejamos respeitados enquanto educadores e que a sociedade gaúcha consiga ter a lei de gestão respeitada, a sua voz nas escolas respeitada e que nós voltemos a ter uma educação de qualidade. Ok, muito obrigada então pela participação, por comentar um pouquinho sobre essa situação da educação aqui no estado. E a gente volta no próximo bloco com mais informações do esporte, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar sobre esporte, sobre dupla Grenal. E as informações chegam com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde, Marcele, para todo mundo que está nos assistindo. E eu vou direto ao CT do Internacional, que está neste momento fazendo o seu treinamento. E o repórter Guilherme Paz nos atualiza as últimas do Colorado. Tudo bem, pessoal? Aqui no Internacional, o treino fechado, algo que já era muito convencional no ano passado, volta a se repetir. O Oder já afirmou na semana passada que precisa usar esses treinos por conta da privacidade. Ele precisa fazer variações táticas, testar alternativas para o time, já que está quase na estreia da Libertadores. O Internacional tem o próximo jogo domingo contra o Avenida fora de casa. O Oder Helma não tem o Edenilson e não tem o Nico Lopes. O Edenilson expulso no último jogo contra o Caxias e o Nico expulso contra o Juventude. Tomou ontem 2 jogos de suspensão, como já cumpriu um, vai ficar de fora do próximo confronto e retorna apenas depois da estreia da Libertadores. Nonato deve permanecer na equipe e uma das alternativas pode ser a volta de Patrick ao time titular. Ele que fez o gol que deu a vitória do Internacional de 2-1 no último domingo. A outra alternativa também
é D'Alessandro. D'Alessandro que está sem ritmo de jogo com os titulares, ele que tem entrado aos 30 minutos da segunda etapa, mas não vem começando uma partida há mais de 3 jogos. O Inter vai enfrentar Talheres ou Palestino no dia 6 de março. As duas equipes que se enfrentaram ontem à noite, o placar ficou 2-2 e decidem a vaga na fase de grupos na próxima quarta-feira para aí sim enfrentar o Internacional. Com as informações do Inter, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Valeu, Gui. E olha, ontem teve um cara que foi bastante importante, ele está sendo muito importante no Internacional, mas que foi para a entrevista coletiva, defendeu o Grupo Colorado e também um jogador especial, o Patrick. Aliás, vamos conferir essa matéria do repórter Pedro Oliveira. Mesmo vencendo nos últimos 4 jogos, o Internacional não vive a melhor de suas fases. São 3 vitórias, mas mesmo assim, 3 gols sofridos. Com a Libertadores batendo na porta, a ansiedade do torcedor colorado começa a aflorar. Não sei se a palavra é ansiedade, sabe? É porque o torcedor quer ver a gente ganhar e acho que a expectativa é grande. No fundo, eu acho que o torcedor quer que a gente venha e já saia 1-0, 2, 3 e dê aquele espetáculo e a gente sabe que o futebol não é assim. Ok, Lomba, em início de temporada a gente pode entender a fase não tão boa. Mas então, no que o Colorado pode melhorar? Olha, acho que a gente está numa crescente. A gente vem melhorando. O jogo contra o Juventude já foi um jogo muito bom. Que apesar de ter sido fora de casa, a gente teve controle do jogo. Como eu falei, o primeiro tempo contra o Caxias. Então, assim, te respondendo, acho que a gente tem que melhorar em tudo um pouquinho, né? Para estar 100%. Já em 7 rodadas no Campeonato Gaúcho, o Internacional já sofreu 7 gols, um número alto e expressivo se compararmos ao ano de 2018, onde o Colorado sofreu apenas 9 gols no Campeonato Gaúcho inteiro. Então este início de ano para a defesa do Internacional não é algo que os colorados podem se gabar. Eu acho que é o início do ano. Se você perguntar, eu também quero ficar sem tomar gol. A gente trabalha todo dia para isso. Só que às vezes acontece, a gente não tem tomado gol por falhas individuais, mas sim de detalhes, e o início do ano às vezes te coloca isso, né? Às vezes é o preparo físico que você está evoluindo, às vezes a parte tática que está evoluindo. Mesmo fazendo parte da defesa, Marcelo Lomba vive uma boa fase pessoalmente. Desde 2016, sem começar uma temporada, o arqueiro substituiu Danilo Fernandes por lesão em 2018. E desde então, nunca mais saiu da meta colorada. Graças a Deus, assim, desde que eu tô aqui no Inter, sempre, apesar de nos últimos anos não ser o titular, sempre pude jogar. 2017, 2018, sempre estive jogando. E então esse ano tô feliz, tô me sentindo bem, acho que temos coisas para trabalhar ainda, treinando forte ali com o Pavan. Em 2 semanas, o Colorado estreia na Libertadores. Desta forma, que o clube espera melhorar na defesa e ainda contar com esta boa fase de Marcelo Lomba para fazer um bom jogo e um bom campeonato. Não há como negar que o Internacional ele não está conseguindo fazer grandes atuações, ele não está conseguindo fazer aí o que se espera de um time que vai para a Libertadores. O problema não é o gauchão, o Inter vai classificar, o problema é que as atuações não estão sendo convincentes. É óbvio que é um começo de temporada, que como disse o Lomboa, deve estar fazendo alguns testes, mas de fato isso atrapalha, isso acaba comprometendo um pouco a confiança do torcedor. Agora o Lomba também tem razão, quando ele disse, olha, o Caxias é um bom time, é uma equipe que tem suas qualidades, suas virtudes, e não dá para o torcedor achar, porque só porque o Inter foi terceiro colocado o ano passado no Brasileiro, que vai sair metendo goleada 1, 2, 3-0 já no primeiro tempo. Tem que ter calma. Eu entendo o lado do torcedor, mas também entendo que o Inter precisa melhorar. Gostei do discurso no final de semana do Roberto Melo dizendo, a gente tem noção disso. E aí eu acho que é aquela história, né? A metade sempre é o melhor nesses casos. Nem tanto para o caos, nem tanto para a euforia de quem está começando uma Libertadores da América. Agora, quem vai para mais uma Libertadores é o Grêmio, que dessa vez tem um cara que já jogou, inclusive eliminou o Grêmio quando atuava pelo Rosário Central. Eu estou falando do Montoya, que começa agora uma vida nova. Já está em casa, já saiu do hotel. Aliás, eu estou dando spoiler da matéria do Guilherme Paz, porque sim, a vida do Montoya deu uma bela melhorada nos últimos dias. Walter Montoya chegou em Porto Alegre há quase 2 meses, mas só agora está se sentindo em casa.
Afinal de contas, até pouco tempo, estava morando no hotel. Que sí, me voy sintiendo también cada vez más cómodo. Estuve como un mes y medio, todo, hace una semana por ahí que estoy ya estable en un lugar, en una casa, así que... pero un mes estuve en el hotel, fue mi casa y el hotel, no podía salir. Mas o problema é que o camisa 20 está morando do outro lado da cidade, bem longe do seu companheiro argentino. Não, a adaptação dele estava muito boa. Ele é um cara muito tranquilo. Ele já fala com os massagistas aí, brinca. Só que ele foi a morar muito longe. Então, às vezes, para marcar um churrasco, alguma coisa, fica um pouco difícil. Mas ele é gente boa e está se dando muito bem com todo mundo. E brigando por uma vaga no time titular, Montoya fez seu primeiro gol logo na sua estreia. E é verdade que não foi tão bem contra o Brasil de Pelotas. Nada, sí, obviamente que uno quiere siempre, o uno trabaja para poder jugar los fines de semana o cuando uno lo necesita. Pero bueno, eso ya es, yo trabajo al 100% para que Renato, cuando él crea que necesite, jugaré y... Mas por que camisa 20 e não camisa 10, Montoya? No, la verdad que me dieron a elegir 3 números y no estaba la 10 ahí. E se no Grêmio, argentino com nome Walter for sinônimo de sucesso, Montoya já está no caminho certo. Pode parecer bobagem para algumas pessoas, mas faz muito sentido. O cara morar no hotel da concentração, aí vai para uma casa. Embora na zona sul de Porto Alegre, eu fiz as contas pelo Google Maps e cheguei à conclusão que são 56 minutos em média da casa do Montoya até o CT do Grêmio. É bastante longe, mas ele preferiu morar em casa. Isso para mim não tem que fazer a menor diferença. Agora, faz diferença o cara estar adaptado à cidade, ele já não ficar num hotel, morar numa casa, trazer a família, conhecer um bom restaurante, ter amigos, caso do próprio Walter Kahneman que lhe ajuda. Isso tudo contribui para o Montoya estar focado, como ele mesmo disse, só nos treinamentos, só em fazer a sua parte, e aí aos poucos ele pode conquistar a vaga de titular no time do técnico Renato Portaluppi. E agora, meus amigos, a gente vai falar do jogo de ontem. Cara, há muito tempo eu não vi o Rio Grande do Sul em peso torcendo para a Avenida. Tá aí, começo de partida e casa cheia para a Avenida. E o Avenida foi lá e fez bonito, fez muito bem, venceu, chegou a estar vencendo por 2-0, tá aí o primeiro gol, logo aos 3 minutos de partida, nós não tínhamos nem 4 minutos, o Flávio Torres foi lá e meteu de cabeça. Detalhe que os caras não sabiam nem comemorar esse primeiro gol do Avenida, né? Aí o segundo gol do Avenida, um contra-ataque, a gente tem até o som ambiente aí da torcida enlouquecida do Corinthians, porque ninguém acreditava nesse segundo gol aí do Totti. E aí vem o 2-1. Já no finalzinho do primeiro tempo, olha aí, ó, vem o cruzamento, o Henrique desvia, mata o goleiro Fabiano, não há o que fazer. Aí sim, os caras ganharam peso, vem o 2-2, uma falta, o desvio do Danilo Avelar, é só uma casquinha, eles fazem o 2-2. Só que aí já estava ruim, né? Não ruim não, mas estava indo para os pênaltis, perto do que estava, parecia que ia ficar mais complicado, só que o Júnior Urso aí, um desvio no Claudinho que matou o goleiro Fabiano Reves, não teve que ser feito, meteu para as redes. E tem o quarto gol aí ainda que aconteceu do Gustagol, gol do Gustagol, do Corinthians, o 4-2, infelizmente não deu para a Avenida, mas fez bonito na Copa do Brasil. Tá certo, Marcele? Muito obrigada, JB. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre combate à sonegação de imposto. Não perca, fique com a gente. Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento. E olha, hoje pela manhã houve uma manifestação em frente à Prefeitura a respeito do aumento da passagem. E o Conselho Municipal de Transportes Urbanos votou agora há pouco um novo aumento para a passagem de ônibus aqui em Porto Alegre. Então, o preço ficou em R$ 4,70. E agora, para entrar em vigor esse preço, depende da sanção do prefeito Nelson Marquesan Júnior.
Olha, mais um espaço aqui na capital está ameaçado por conta da falta de adequação, como é previsto pelo PPCI, o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios. Só para se ter uma ideia, apenas 6 das 2.256 escolas estaduais gaúchas possuem o PPCI, que é o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios. Espaços com grande circulação de público precisam ter um plano de ação em caso de fogo. No último sábado, o Hospital Fêmea de Porto Alegre teve um incêndio que atingiu a maternidade. Os atendimentos foram retomados nesta quarta-feira, só que a unidade não possui um PPCI. Outro espaço que pode estar ameaçado por risco de incêndio é o prédio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRGS, no centro da capital. Olhando assim, parece que está tudo certo, porque o prédio aparentemente está em boas condições. Mas a situação pode ser preocupante. O Yuri é um dos cerca de 2.000 estudantes que deveriam ter retomado as aulas nesta quarta-feira. Mas como as condições da parte elétrica correm risco de pegar fogo, a diretoria decidiu suspender as aulas por tempo indeterminado. Além de começar as aulas de técnico de instrumentos musicais, Yuri também trabalha na unidade e teve o horário de expediente reduzido. Até porque a gente precisa conseguir regularizar isso quanto antes, né? Buscar essas soluções, são adequações que precisam ser feitas, a gente quer sempre garantir a maior segurança possível, né? Fica um clima de desconforto, de tensão, fica aquela, né, o momento nos desperta isso. É um clima, na verdade, de alerta que deve ser constante. A equipe técnica da instituição em Porto Alegre protocolou em 2017 o plano contra incêndios. Algumas medidas, como a instalação de extintores e outras adequações, foram feitas. Só que desde que os problemas elétricos surgiram, a equipe fez um relatório para alertar os riscos. Que ter 2.000 pessoas aqui, na verdade, faz com que toda a questão de infraestrutura, de evacuação, de alarmes e tal, tenha que funcionar de forma muito adequada e que nós temos que diminuir muito os riscos. Então, a gente suspendeu as aulas, na verdade, para prevenir. As aulas estão suspensas. A decisão da diretoria só será revertida após a vistoria dos bombeiros, que deve acontecer ainda nesta semana. Além das pequenas, tem ainda as grandes adequações, segundo o plano contra incêndios do local, que solicita a construção de uma escadaria em caso de incêndio na parte externa do prédio. A equipe estima um recurso de cerca de R$1 milhão para que o espaço fique 100% regularizado. O que nós precisamos, de fato, é que o MEC envie aproximadamente R$1 milhão para que todo o PPCI seja implementado, né? Os PPCIs, a gente sabe que têm que ser implementados até dezembro de 2019. Está na hora desse recurso chegar na instituição. A notificação sobre toda essa situação aqui da unidade foi protocolada nesta terça-feira pela reitoria e também pela direção aqui do prédio. A expectativa agora é por um retorno do MEC, que é o órgão federal responsável pelo encaminhamento de recursos. O edifício foi construído em 1950 e está localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. São oferecidos cursos técnicos de ensino superior e pós-graduação, mas até uma resposta, as portas do espaço continuarão fechadas. Acho que o MEC muitas vezes precisa ser sensibilizado. Às vezes situações como essa sensibilizam o MEC. Nós avisamos, a reitoria avisou, o MEC está notificado. Eu não vejo como o MEC não vai responder. Eu confio que o MEC seja formado por pessoas responsáveis que, diante dessa situação, diante desse aviso mais claro, vão tomar as providências para que o recurso venha. E agora a gente fala sobre sonegação de imposto aqui na capital gaúcha. E para isso, a gente recebe a Sandra Quadrado, que é diretora administrativa e financeira da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal. Muito boa tarde, Sandra. Começa explicando para nós, então, há números a serem comemorados em relação ao combate de sonegação aqui em Porto Alegre? Sim, há números a serem comemorados. Em 2018, nós fizemos 97 procedimentos de revisão fiscal, foram lançados 114,63 milhões de ISS, atingindo uma marca recorde, né, de lançamento por auditor fiscal de 7,6 milhões.
Também realizamos 545 atendimentos de empresas em procedimentos aí de autorregularização, onde as empresas fizeram, né, recolhimento, confissão de dívida espontânea da IGSS acima de 16 milhões de reais também. São valores bastante significativos, né, para Porto Alegre e demonstra, né, a qualidade dos serviços que estão sendo prestados pelos auditores fiscais na Receita Municipal. Esses resultados certamente só foram, né, possíveis, viabilizados, graças aos investimentos que têm sido realizados em tecnologia da informação, nota fiscal de serviços eletrônica, implantação de declaração eletrônica também, simplificações, né, para o contribuinte, também desenvolvimento de ferramentas de Big Data. A gente tem mantido muitos esforços com nossas equipes de tecnologia da informação, junto com a Procempa, parcerias com outros fiscos para obtenção de base de dados para cruzamentos de informações. Uma estrutura também organizacional, nós atribuímos esses resultados a uma estrutura organizacional adequada, né? A gente teve reestruturação da Secretaria da Fazenda com a implantação da Receita Municipal. Nós também conseguimos, com essa reestruturação, ter supervisões de fiscalização específicas em segmentos que são muito importantes. Nós temos supervisões que olham com foco exclusivo ali em grandes contribuintes, fiscalização de instituições financeiras, Simples Nacional, construção civil e substituição tributária também são setores muito importantes que agora têm auditores, né, em supervisões com foco exclusivo, olhando essas empresas, olhando as informações, fazendo uma análise minuciosa, o que tem garantido retornos bastante significativos. Também a gente trabalha com gestão dentro da Receita Municipal, são estabelecidos metas, né, bastante desafiadoras, existe um controle disso tudo, que vai favorecendo, vai formando esse ambiente onde a gente consiga, né, atingir esses números, né, de arrecadação de ISS, de combate à sonegação bastante significativos. E é claro, assim, o que não pode ser deixado de mencionar aqui é a alta qualificação técnica, excelência dos trabalhos e comprometimento dos auditores fiscais. A gente tem um quadro multidisciplinar, os auditores fiscais são todos, né, de carreira de nível superior, com especialização, são auditores formados em muitas áreas, tem auditores médicos, advogados, contadores, enfim, matemáticos, biólogos, as formações são inúmeras e esse conhecimento multidisciplinar é muito importante para quando se faz análise, né, de segmentos de serviços, tem essas pessoas com essa especialidade que conseguem dialogar, né, com o contribuinte e ter uma compreensão melhor dos serviços que são prestados e como ocorre ali a incidência da tributação. Bom, tu comentou agora há pouco que a tecnologia tem ajudado muito o trabalho de vocês, né? Mas para quem não entende muito, como é que é feita essa fiscalização? Há também por meio de denúncias, alguma coisa assim? Sim, a gente recebe, sim, denúncias, né? Mas como é que funciona essa tecnologia? Como que são apurados, né? São verificados indícios, né, de omissão de tributação, de sonegação, concorrência desleal? A gente trabalha muito com base de dados, tá? A gente recebe informações de parceiros, a gente tem desenvolvido um trabalho bastante significativo, especialmente com a Receita Federal, um intercâmbio de informações entre os fiscos, atendimentos realizados de forma conjunta. E como que isso se dá no âmbito da tecnologia? Esse conjunto de dados recebidos, movimentação financeira, dados de cartões de débito e crédito, também informações que vêm do Estado através das guias de recolhimento de ICMS, onde ali eventualmente tem também prestação de serviços, Simples Nacional, acompanhamento direto com a Receita Federal, através do consórcio do SIGA também. São inúmeros os canais de entradas de informações, dados, denúncias também de tomadores de serviços, denúncias até de contribuintes em relação aos seus parceiros, né? Parceiros não, mas os seus concorrentes que estão agindo em desacordo com a legislação. Tudo isso a gente recebe essas informações, realiza uma série de cruzamentos, compara com o que a gente tem nas nossas declarações, nas nossas notas de serviços eletrônicos e verifica se há ali algum indício, né, de possível omissão de receita. E o que é feito após isso? A gente trabalha basicamente com 2 processos de procedimento fiscal, tá?
com um processo simplificado de autorregularização, que nós chamamos de fiscalização orientadora, e a fiscalização repressiva. No âmbito da fiscalização orientadora, que tem sido assim, um diferencial em Porto Alegre, a gente tem recebido inúmeros outros municípios vindo conhecer as nossas práticas, porque são práticas que são inéditas. É chamado o contribuinte para que ele, em uma reunião de conformidade, né, nós apresentamos para eles o que nós possuímos já de informações que são indícios, né, de alguma irregularidade e deixamos que ele espontaneamente faça a sua autorregularização, promova, né, o ajuste nas declarações, nas notas fiscais e faça o recolhimento espontâneo do ISS. O contribuinte tem uma grande vantagem nisso, que ele não vai pagar multa punitiva de 75% no mínimo sobre o tributo devido, multas de obrigações acessórias que acabam às vezes sendo tão significativas quanto o próprio imposto a ser recolhido. E ali é verificado, às vezes, né, inconformidades, às vezes em decorrência de uma própria interpretação equivocada do contribuinte em relação à legislação fiscal. Então, esses procedimentos, a gente tem com isso tido um alcance muito significativo, porque como são procedimentos simplificados, tu consegue fazer um número maior de atendimentos e tem um alto, né, poder de convencimento ali para que os contribuintes espontaneamente promovam nessas regularizações e recolham o que já ficou para trás e também para frente se tem um ganho, né, de arrecadação também, porque eles vão mantendo daí as suas declarações e recolhimentos dentro do que são os valores corretos. Bom, muito obrigada então pela tua participação, Sandra Quadrado. E a gente vai ficando por aqui. Outras notícias você confere no Jornal da RDC, que começa às 10 horas da noite. Então até amanhã. Tchau, tchau.